Boa noite a todos. Estamos aqui com a figura ilustre, Luciano, um policial penal que eu tive o privilégio de trabalhar com ele alguns anos atrás. São 6 anos sem vê-lo, né? E hoje ele está aqui frente a frente comigo, no nosso podcast. E eu queria, Luciano, desde já agradecê-lo por ter aceito o meu convite. E é uma satisfação tê-lo aqui. Então seja bem-vindo, a palavra é toda tua. Obrigado, Mário. Como você já disse, né? Me chamo Luciano, trabalho no Ceresp de Ipatinga, já desde 2012, no dia 8. Então eu ingressei como contratado no sistema prisional, né? Todo mundo sabe que um concurso não é fácil, né? Existe todo um processo de seleção demorado, onde você passa por no mínimo 6 etapas e demorou mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, para que findasse as etapas e eu pudesse, então, me tornar efetivo. E nesse tempo, né, que teve para acontecer a fase final do concurso, eu estive esse tempo todo como contratado, onde trabalhei no presídio Coronel Fabriciano, né, pude compor alguns setores lá. Então, eu já entrei no sistema prisional como efetivo, já com uma bagagem de experiência muito boa. Isso é interessante porque, igual, por exemplo, você tem Fabriciano, Ceresp, Penitenciário de Pava, então, quer dizer, setores diferentes, apesar de ser unidades prisionais, mas cada um tem a sua tipicidade, né? E fala a situação do Ceresp naquela época, o Luciano, porque eles tinham aquele rótulo, né, que antigamente o Ceresp pertencia exclusivamente à Polícia Civil. Eles que comandavam a parte interna ali, a parte externa era a Polícia Militar, até que veio a retirada deles. Nós passamos a assumir completamente o Ceresp, né? Eu fiz o processo seletivo, Mário, para o contrato à época, exatamente para a assunção dessas cadeias aí. Eu só acredito que na época eram 113 ou 133 a capacidade para presos, né? Para reclusos ali, os IPLs que a gente fala hoje. Mas o Ceresp chegou a quantidade de quase 800 IPLs. Então, né? Você imagina, né? Uma capacidade, vamos arredondar, de 140, chegou a quase 800. Sim, mas eu atribuo isso a uma realidade do país, né? Na superlotação. A superlotação nas carceragens é uma coisa que não é exclusiva do estado de Minas Gerais, é coisa do país, né? Eu acredito que dá para resolver isso com políticas de governo, né, voltadas para o sistema prisional de forma efetiva. Eu acredito que já está sendo feito isso já melhorou muito. Antes a quantidade era 10-1 polícia penal. Hoje a quantidade acredito que esteja em 5-1. Né? Mas você falou em questão de melhorar, né? Sim. Você iniciou no contrato com a precariedade total que tínhamos ali. E como é hoje? Como você vê hoje a nomenclatura polícia penal, a estrutura, o que teve de melhora, o que nós podemos melhorar ainda mais na sua concepção? Então, o sistema prisional que eu conheci quando contratado era um sistema prisional cheio de puxadinho, né, para os cantos, né? Quando o policial precisava se alimentar, tinha uma cozinha que era feita de qualquer maneira num canto, né? Hoje não, hoje existe um padrão, tanto para retirada de um preso, né, uma forma operacional de agir, né? Hoje existe a forma certa para algemar, né, aquele indivíduo ali na retirada e no retorno para a cela. Existe uma forma de conduzir também, quando precisa de levar esse indivíduo privado de liberdade, para um atendimento externo. Então existe todo um padrão. Melhorou muito nesse sentido, porque o sistema padronizou. Hoje não é mais aquele sistema mais precário que existia, né? Hoje não se pode mais mexer na estrutura de uma unidade prisional sem que haja uma liberação do setor correto para isso, né? Que seria um setor voltado à infraestrutura das unidades. Todas as unidades são mapeadas e existe a central em Belo Horizonte que sabe, né? Onde é a cela 1, onde é a cela 2, onde é o setor de jurídico, onde é o setor, onde é a sala do diretor. Então, tudo é informatizado. Um exemplo, Mário, é que se eu tiro o preso da cela 5 e coloco ele na cela 10 e não aviso,
e não informam isso no sistema, lá em Belo Horizonte, se chegar lá uma denúncia de que o preso que estava na cela 5 hoje está na cela 10, eles vão querer saber, porque eles têm todo um sistema de mapear a geolocalização desse IPL. É um controle, então, né? Existe um controle hoje, existe uma melhora hoje. Um exemplo é que ainda precisa muito melhorar. A gente sabe disso, a gente como um servidor, como um policial penal, sabe, precisa. Mas os carros hoje são muito bons, né? Antigamente os carros eram precários, né? Difícil demais, antiga veraneio, né? Porque nós adotamos, hoje, né? Nós assumimos as cadeias, sim, do jeito que elas se encontravam, e os carros também. Nós herdamos os ônus também, né? Os ônus, né? Tinha mais ônus que bônus, né? Muito mais. Mas então, igual eu falo, aqueles que no passado passaram por todo esse desgaste, né? Essa falta de estrutura, a falta de segurança até para com o servidor, sim, né? Eu estou trazendo aqui para dar pelo menos questão de valorizar, sim, de reconhecer, porque por causa desses profissionais que hoje o sistema está no nível que está. Não pode acomodar, tem que melhorar ainda mais. Na verdade é o seguinte, aconteceu um fenômeno no Estado em relação ao servidor, em relação aos policiais. Não estou dizendo aqui que faltava intelecto para aqueles que estavam no passado, mas por causa da vulnerabilidade dos contratos, esses servidores eles não tinham os seus pensamentos colocados em prática. Então, hoje, o servidor que é efetivo de carreira, ele interage mais no desenvolvimento das suas atividades, né? Ele opina mais, com mais segurança, né? Porque é ele que vai fazer, né? É ele que vai lá tirar o preso. Então, ele sabe disso, que sabe que se ele opinar, quando ele era contratado no sufrágio, né? O contrato é uma questão sufrágio, né? Porque se o cara ficar questionando demais, o seu gestor pode tomar uma medida mais drástica contra esse servidor. Não estou dizendo aqui que ele vai mandar esse servidor embora ou não. Talvez não renove o contrato, porque o cara está gerando desgaste. Mas com o advento, né, de todos os policiais efetivos, de uma tropa toda efetivada, hoje o policial penal tem uma voz, ele é escutado. E, né? Sem contar também que quem comandava no passado eram ex-policiais militares aposentados, tenentes, né? Ex-delegados aposentados, sim, ou alguém influente que não conhecia o sistema. Sim, concordo. E hoje, né? Hoje, quem está no comando são aqueles que começaram lá embaixo. Concordo. São os próprios agentes, quer dizer, eles têm outra visão. Concordo. A turma que estava no comando no passado eram turmas boas, eram inteligentes. As pessoas, não dá para dizer que um ex-delegado é um sujeito desprovido de inteligência. É um sujeito, sim, inteligente, que se esforçou, passou num concurso público, é um cara que tem base para poder tomar conta gerir pessoas, tomar conta de uma turma. Mas é muito mais que isso, gerir o sistema prisional. Porque você não vai gerir só servidor, você vai gerir um indivíduo que vai ficar preso 30, 20, 40 anos ali com você. E uma coisa é você pegar o indivíduo ali, preso 2 horas, ou ficar com ele um dia, num corró da vida aí, e depois entregar ele para que o sistema o ressocialize, para que o sistema o corrija e devolva para a sociedade. Sabe o que eu estou falando isso, Luciano? Porque quando ainda estava o Cerezo no comando da PC, sim, da Polícia Civil, eu estive tete a tete com o delegado regional. Sim. E ele falou assim comigo: quando é que eles vão assumir a cadeia? Porque é vocês que entendem, nós não entendemos nada daquilo. Sim. Então, quer dizer, cada um no seu linguajar machuca, cada um no seu quadrado. Sim, concordo. Né? E é em cima disso que eu gostaria de versar. Porque esse servidor qualificado, se ele tivesse dentro do que é a área dele, ali ele domina, ali ele tem um domínio ali nessa questão. Mas como é um sistema prisional, tem que ser prioritariamente quem entende o sistema, quem vive o sistema. Eu diria até mais, eu diria que o nosso servidor hoje, o nosso gestor hoje, ele tem que pagar ali pelo menos uns 5, 6 meses de GTI, né? Ele tem que ir lá conduzir preso no GETAP, ele tem que entrar lá num grupo de intervenção rápida, ele tem que participar de tudo isso para ele entender
como que funciona o processo, para ele entender a cabeça do policial. É quando aí nessa sua fala é interessante, Lúcio, porque quando o pessoal sumiu em 2007, então chegou muitos concursados que não eram contratados, conseguiram entrar de imediato concursado. Correto. E por ser concursado, eles foram para a guarda externa. Correto. Que era lugar da polícia militar lá em Ipaba. E eu era o coordenador de segurança. Correto. E eu falei com o diretor mesmo, eu não concordo. Porque o cara chegou ontem no sistema, o cara não conhece nada, já vai trabalhar na guarda externa, ele tem que estar lá dentro, no dia a dia. Correto. Lá, passar aquele aperto todo, lidar com o preso, conhecer o preso. Não, o cara já vai para a questão de linguajar mais. Por quê? Para que você possa saber quais decisões tomar. E hoje eu vejo, né, não que eu tenha nada contra o Estado, mas é o marketing. Sim. Qual que é o marketing do Estado quando vai lançar um concurso público? É divulgar o GETAP e divulgar o GT. E não é o JIT. Grupo de Integração. Pô, eu quero aquilo ali. Sim. Só que os concursados têm que entender que quando eles chegarem, eles não vão direto para esses dois setores. Eles vão bater tranca. Eles vão para o GTI, que é o Grupo de Trânsito Interno. Aí o cara muitas vezes se frustra. Poxa, cara, eu queria fazer parte do JIT. Sim. Eu queria fazer parte do GETAP. Hoje a gente estava conversando sobre isso, eu e meu amigo de farda, né, Fernando, que deve estar em casa descansando. Fernandão? Fernandão, está ansioso para ver esse podcast aqui. Aí nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Nós estávamos falando exatamente por isso, porque lançaram aí a propaganda para poder trazer, né, a novos policiais penais. Eu acho que nem precisa, porque a necessidade da população é tão grande que esse concurso vai ser numeroso novamente. Bastante. Mas quando for falar da imagem, eu, Luciano, né, o servidor de carreira há quase 14 anos, eu distribuiria melhor esse tema. Eu colocaria um pouquinho de cada um, porque é isso que a pessoa que vai entrar no sistema vai fazer. É isso que ele tem que entender, se é isso mesmo que ele quer. Quando a gente foi receber, há 3 anos atrás, alguns contratados, para aquele contrato de 1 ano. Isso, emergencial. E eu tive o prazer de receber esses policiais na porta, muito feliz, porque a gente já não está aguentando mais, né, querendo que venha mais gente para nos ajudar. E aí desceu 50 e voltou 25. 25 falando que não queria. Né? Então, assim, mas se a propaganda for bem feita, em cima do que é a realidade do sistema prisional, a chance de baixa é mínima, porque realmente vai pegar aqueles que realmente querem ou que realmente precisam, né? Porque o sistema prisional não é simplesmente essa imagem bonita, né? Lógico. Tem todo um contexto do sistema prisional. É por isso que eu falei, né? O nome já diz tudo, né? Sistema prisional. É várias engrenagens. É por isso que eu queria trazer aqui, né? Vou conseguir, se Deus quiser, trazer um de cada setor. Correto, faz bem. Para que as pessoas possam conhecer como funciona o sistema prisional. O que é o GTI? Igual você falou, o Grupo de Trânsito Interno. Sim. O que ele faz? Mas como é que funciona lá dentro? O cara que trabalha lá na gaiola. E eu, né? Mário, eu sou apaixonado, né, pelo sistema prisional. Entendeu? Mas que é a situação? Eu sou apaixonado pelo sistema prisional, eu sou pós-graduado em sistema prisional, estudei o sistema prisional para entender, gosto desse tema. Formado em pedagogia, porque é uma área que eu amo também, e é uma área que junto com a assistência social, é uma área que mais ressocializa dentro do sistema prisional. E falando em ressocialização, né? Porque pela lei de execução penal são dois objetivos centrais da LEP. Correto. Primeiro é retirar da sociedade aquele indivíduo que está causando dano à sociedade, uma forma mais simples de explicar. E segundo é a famosa ressocialização. E eles comentam, né, a comunidade comenta que não tem como ressocializar. Sim. Na sua concepção, você acha? Não tem como mudar o caráter de uma pessoa se essa pessoa não passar por todas as etapas de estudo, né? Se não for ofertado para essa pessoa possibilidade de entender a vida. Porque nós estamos falando de ressocialização, Mário, mas tem muitas pessoas que entram no sistema que nem socializados foram. Então, para falar de ressocialização, é necessário ofertar para essas pessoas um pouco de ciência, né? Por assim dizer, de ciência,
o perfil do sistema prisional das pessoas que são presas são pessoas que não estudaram não fizeram nem a 4ª série. Aí, se você pegar por grau de estudo, quanto mais baixo é a escolaridade, mais essa pessoa é capaz de cometer atrocidades. Então, você vai pegando. O traficante nunca é o burrão. O traficante sempre é aquele cara que estudou até a 8ª série, fez talvez o ensino médio. Você pegar um cara que cometeu um crime bárbaro, você vai ver que o cara, a maioria das situações, o cara não tem nem 4ª série. Não é a regra, não serve de regra, porque tem muita gente aí cometendo muita atrocidade. Mas se você for fazer um estudo do tema, aí você consegue, sim, impor uma ressocialização para aquele indivíduo, mostrando para ele que é possível ele se manter na sociedade sem causar dano para a sociedade. O que eu falo? Então, Mário, olha, na minha modesta opinião, existe possibilidade de ressocializar, é fato, né? A gente trabalhou com muitos presos nas obras do Ceresp, né? Inclusive, eu sou produção hoje ainda. Produção quem me colocou na produção foi o Mário. Lembra disso? Lembro, é lógico. O senhor e o Majeste foi lá em cima, lá na muralha. Em cima de muita denúncia lá, mas tudo bem, né? As denúncias vieram, mas graças a Deus. Né, para manter a gente de pé, né, da experiência, a verdade é essa. Então, eu trabalho no setor de produção. O setor de produção, com a escola, é um setor que mais oferta ressocialização. Porque que é o projeto do Estado. Que é o que o Estado quer, e realmente é o que eu também quero, né? Então, assim, lá eu vejo que o trabalho ajuda o preso a ressocializar. Mas não é só o trabalho que ajuda o preso a ressocializar. Eu, enquanto lá, trabalhando, enquanto líder, né, fui gerente de produção, hoje não estou mais como gerente de produção, mas continuo ali exercendo um papel de referência ali para o meu diretor, né, dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, passando para os presos ali, ajudando. Ali sobra um momento de você falar umas verdades para ele. Justamente. E é nesse momento que você vai trabalhar o quê? Vai ofertar para ele o quê? Conhecimento, né? Conhecimento de que ele pode sim se inserir à sociedade, que ele pode retornar à sociedade e que ele irá conseguir não causar dano à sociedade. E então nesses confrontos diários, né, que você oferta para esses IPLs, acaba que você hoje pode olhar para o horizonte da ressocialização e entender que o processo vale a pena, né? O processo da ressocialização vale a pena e muito, porque diminui os gastos do governo, né? Diminui os gastos do cidadão, porque manter um preso hoje encarcerado sem fazer nada é prejuízo para a sociedade 2 vezes. Primeiro, que você está pagando a alimentação desse preso, a energia que ele usa, você está pagando as diárias para levar o preso em Belo Horizonte, você está pagando N coisas para estar ofertando aquilo que ele não perdeu de direito. Ele perdeu de direito foi só o direito de ir e vir. E direito ao voto. E o direito ao voto. Mais nada ele perdeu. Então, nesse ponto, se você pegar todos os presos que passaram por mim, no Ceresp, nesse tempo todo, desde 2018 até hoje, não retornou nem 5% mais. E foram mais de 200 a 250 presos que passaram por mim. Não retornaram nem 10%, nem 5%. E hoje a questão da ressocialização, depende da unidade prisional, tem uma gama maior de opções, né? Sim. Porque, por exemplo, Ceresp penitenciário é totalmente diferente. Concordo, porque o presídio, não é igual ao penitenciário, mas já é uma melhora, né? Já é um pouco melhor. A penitenciária tem a fazenda agrícola dela, tem N oportunidades de você ofertar situações de ressocialização para o IPL. O Ceresp, por ser presídio de passagem, o preso fica lá muito pouco tempo. Ele fica lá até a condenação. De trabalho no Ceresp ali, o que é só mais a parte da faxina, hoje é trabalho. Da alimentação? Em suma, é trabalho. Lá tem também alguns projetos escolares, não podemos dizer nem que é um EJA, é menos um pouquinho que um EJA, mas tem lá o INSEJA, que eu não sei se seria igual ao EJA, e tem o ENEM hoje, e o trabalho, que eu sei, que oferta essas oportunidades. Mas aí, uma penitenciária oferta todas as possibilidades. Um presídio, quase todas as possibilidades para o preso remir pena e ressocializar.
Então, eu vejo hoje o sistema prisional voltando àquela pergunta lá no começo, eu vejo o sistema prisional de quando eu entrei hoje 300% melhorado em relação ao que diz respeito à ressocialização e o que diz respeito ao fluxo. Antigamente, o fluxo era 70% de reincidência daquele indivíduo que entrou pela primeira vez. É 70%. E era um número muito grande. Hoje, para mim, eu posso falar dos que passaram por mim, o retorno foi mínimo, foi satisfatório. Eu tenho observado lá na unidade prisional, né? No passado, nós tínhamos um leque maior de opções de trabalho para o preso. Sim. Hoje reduziu muito. Igual eu falei uma vez com um chefe, aí você, gente, com todo respeito, a mesma situação que o preso vive, nós estamos vivendo, porque eu estou com ele todo dia. Todo dia. Estou dentro da cela dele todo dia. Todo dia. Estou dando geral nele todo dia. Estou enfiando a mão no boi lá, para ver se tem alguma coisa de ilícito. Estou mexendo no esgoto. Então, a minha situação também está precária. Sim. Então, acho que graças a investir em prol do preso, alguém olhou para o nosso lado. Houve investimento também. Mas ainda falta, na minha concepção, muita coisa. Uma coisa simples, por exemplo, lei orgânica. Você mencionou aí, né? Diz que está vindo aí, né? Está vindo. Está vindo. Não tá? Ritmo tartaruga, né? Mas não que eu seja pessimista. Agora, mudando o sentido da pergunta para um sentido mais amplo, uma visão maior, ainda precisa melhorar muito para falar que é polícia. Justamente isso que eu falo. Olha só, eu tenho acompanhado um vídeo há muito tempo atrás, acho que não sei se é no Acre, no Amapá, aquela região mais simples lá no alto. Lá existe, né, o policial penal, que eles já fazem um trabalho externo, cara. Que trabalho externo eles fazem? O monitoramento. Todo preso que sai de alvará, que tem aquela condicional, que é a tornozeleira eletrônica, correto, os presos que saem de saída temporária, que aqui em Minas, quem monitora é a polícia militar, que vai lá de vez em quando ver se o cara está cumprindo, né, o que a condicional determinou, eles que fazem, quem? Policial penal lá. Quer dizer, era mais uma atribuição deles. Uma atividade totalmente para o policial penal, né? Então, o que eu falo? Porque nós conhecemos o preso, porque nós estamos com ele há 10, 15, 20 anos. Pô. Não é isso? O preso. Então fica mais fácil. Mas eu fiz o seguinte, eles criam um projeto de lei, aprova, e até hoje a lei não faz aquela famosa lei orgânica. Uma coisa, por exemplo, que eu questionei. Poxa, o cara é líder, você foi líder de equipe. O líder não ganha R$1 a mais para ser líder. Qual a motivação que ele tem para ser líder? Hoje, com o sistema que do jeito, da maneira que está, ele não quer ser líder. A realidade é essa. Desgaste. O cara agora é coordenador. Beleza, o coordenador, dependendo da unidade que ele se encontra, ele ganha uma DEzinha lá de 350, vamos dizer. Mas qual a motivação? Então, se tivesse um plano de carreira que você vai galgar dentro da unidade, dentro da sua carreira, até chegar ao diretor-geral, regional, sim, e não por indicação. Então, o que acontece? Aí o cara ficaria, vou continuar no sistema. E seria mais adequado, né? Mais louvável. Né? É mais adequado. Por quê? Porque hoje o gestor maior, ele tem que tomar muito cuidado para se dirigir ao servidor. Porque dependendo da forma que ele se dirige ao servidor, ele pode até responder por um assédio moral. Então, a lei orgânica ela é necessária. Aqui ninguém quer apressar o governo, ninguém está falando mal. Nós estamos dizendo que a lei orgânica, que já está sendo trabalhada, ela é muito necessária para resguardar da segurança jurídica e segurança para o dia a dia, para o servidor trabalhar. Tanto aquele que dá uma ordem, quanto aquele que recebe. Porque se o senhor é o diretor, pensa comigo, o senhor é o diretor, o senhor vai me dar uma ordem legal? Se eu estou num posto oficial, se o senhor é oficial para isso, você não vai querer fazer isso. Então, a lei orgânica ela é nada menos que um fiscalizador da boa conduta de todo mundo. E a ordem legal não se cumpre. E a ordem ilegal não se cumpre. Então, isso vai ficar bem estabelecido. Quando existe um parâmetro para ser seguido, do jeito que está, eu costumo dizer, Mário,
que o servidor hoje, o policial penal, eu falo para os meninos que quando passaram por mim enquanto líder, hoje eu sou referência, eu não sou líder. Todos me veem como se fosse um líder da equipe de produção e tudo, onde eu trabalho. Não tenho problema com isso. Tenho um imenso prazer de ajudar os servidores, principalmente. Eu vejo uma evolução muito grande, né, no sistema do período inicial ali, né, que o sistema prisional e o sistema como nós estamos vendo hoje no Brasil, ele é novo. A nossa profissão é antiga, né? É milenar. Mas o sistema em que estamos implantados hoje, ele é um pouco novo ainda. Então, assim, existe uma necessidade de adquirir uma maturidade para nós. Estamos adquirindo. E vai ser por erro e acerto, não tem jeito, porque não temos uma lei orgânica ainda, não temos muitas coisas que precisamos ter. Então, vamos ter mesmo de sabor, tanto na forma descendente como ascendente. É necessário que o policial que está ali na ponta entenda isso, saiba fazer essa leitura. Porque nem sempre eu vou ouvir do meu gestor aquilo que eu desejo ouvir, que vá me deixar alegre, feliz, satisfeito. Eu vou ouvir algumas coisas do meu gestor também, que eu possa, no meu senso crítico, não gostar, mas eu tenho que entender isso. Justamente, igual eu falo, a pessoa tem que conhecer as atribuições para depois comentar. Sim. Eu falo isso que eu trouxe aqui, o Edmar. Lembra do Edmar Soares? Lembro, Edmar foi meu diretor justamente. No presídio de Coronel Fabriciano. Eu trouxe o Edmar aqui. Fiz uma entrevista com ele, hoje ele é supervisor na área educacional. Sim. E depois que teve a entrevista que eu publiquei, um servidor falou assim lá, comentando, sim, que ele mudou o conceito dele depois de ver a entrevista. Que ele tinha uma imagem ruim, sim, após a entrevista mudou o conceito, porque ele começou a conhecer como funciona o cargo do diretor. Sim. E eu digo mais, Mário, não é só o cargo de diretor. A sociedade a qual nós estamos implantados deveria ter umas palestras ou algumas formas de conhecer melhor o sistema prisional. Porque quem vai usar o sistema prisional é aquele indivíduo que cometeu um delito. Nem sempre esse indivíduo é bandido. E nós temos que saber que o que vai estar preso lá é filho de um policial, é filho do médico, é filho do enfermeiro, é filho da professora. Existe um contexto pró-sociedade envolvido nesse sistema inteiro. Porque o que está lá não é o meu pet, não é o seu pet, não é o pet do vizinho, é um ser humano. E como ser humano, existe toda uma gama de envolvimento. E aí nós estamos falando de ponteiro, nós estamos falando da matéria-prima que existe e que faz mover o sistema prisional. E dentro desse contexto está inserido o pai de família, policial penal, o médico que vai lá para dar consulta para esse IPL, a professora que vai lá dar uma aula, o pedagogo, a assistência religiosa, que eu não citei no começo, mas que existe, assistência social, todo um contexto de sociedade envolvido nesse sistema que precisa ser observado também com carinho. Não é só olhar para o lado do IPL, Você falou a questão do povo conhecer, né, o sistema. Eu criei um projeto chamado Polícia Penal nas Escolas. E aí eu fiz esse projeto e encaminhei por referência na época. Sim, o referência encaminhou para a secretaria. Tem muito tempo? Tem. Na época do Marilton. Na época do Marilton. E ele encaminhou para a secretaria gostou da ideia. E queria saber quem sou eu. Uhum. E queria todas as minhas palestras. Correto. Só que as minhas palestras estão aqui, pô. Não precisa, já está... Né? Aí, como está muita burocracia, eu dediquei esse projeto, que é o podcast. Correto. E nós fizemos vários trabalhos. Como funcionaria esse trabalho do Polícia Penal? Porque hoje nós temos o PROERD, que é da Polícia Militar. Nós temos a Polícia Civil nas escolas. Nós temos a OAB nas escolas. Por que não ter o policial penal nas escolas? Correto. Aí funcionou o seguinte, eu faço a palestra e pós-palestra nós fazemos um trabalho com os cães. Uma apresentação com os cães. E foi maravilhoso, cara. É um trabalho de orientação e prevenção e ao mesmo tempo eles vão conhecer quem é o policial penal, quais as atribuições dele, o que ele faz. Já dá para entender quando você mostra as atividades
para quem tem sensibilidade, só pelas atividades a pessoa já pega um pouco do perfil desse policial. E aí, quando você consegue uma coisa do tipo que você me disse, um curso, né, um curso mais teórico e prático, num período maior e longo, com um público que envolve adolescente, que envolve adultos também, você consegue, dentro desse espaço mais esticado, apresentar esse policial penal junto. E aí a sociedade passa a conhecer e entender melhor esse policial penal. Só um jeito de fazer a sociedade entender o que esses parentes, entes queridos, passam dentro do sistema prisional. Porque você pegar aquilo que esse indivíduo fala para você somente, você vai ter uma visão muito injusta de como funcionam as coisas, né? Porque nós estamos falando aqui de uma situação que você está tentando retornar um cara que está com um caráter totalmente mudado, deturpado, né? O cara que tem uma visão de sociedade totalmente rebelde, né? Totalmente contra a sociedade, nos modos que matou a sua própria mãe. Correto. De um cara que matou o seu próprio filho. Sim. Aí, então, é muito complexo. Aí você pensa no indivíduo que está no ponto de ônibus, metendo pau, falando mal do sistema prisional, e você não pergunta qual foi o seu crime, pelo menos. Porque talvez esse indivíduo está falando mal, era esse cidadão que matou a própria mãe. Então, por isso que é muito importante, Mário, o que você disse. E seria muito bom, é muito bom que as prefeituras, né, que as escolas abordem esse tema, né, aceite esse tema nas escolas, porque você só vai a educar uma criança a não entrar no sistema prisional se você mostrar para ela o que é um sistema prisional também. Não, claro, tem muitas outras coisas, né? A educação que o pai dá também diz muito se a pessoa vai para o sistema ou não, ou se a pessoa nem recebeu educação nenhuma, né? Se ela simplesmente foi criada de qualquer jeito, para a rua fora, né? Se o pai é fruto do sistema prisional também. Então isso vai dizer muito se esse cara vai ser, se esse indivíduo vai ser ou não um cliente, né? Por assim dizer, ou vai ser simplesmente um IPL, ou uma pessoa que vai estar vivendo ali entre idas e vindas no sistema prisional. Igual eu falei com uma senhora lá na portaria, eu falei assim, olha, eu já estou na 3ª geração. Aí ela falou assim, como assim? Que já passou o avô, o pai, agora chegou o neto para mim. Sim. Eu não vou pegar o bisneto porque eu estou aposentando, eu falei com ela. Mas há grande possibilidade de vir o bisneto. Aí Mário, depois nós temos hoje um exemplo, né? O Ceresp hoje com a reforma está com a capacidade de 400 e quantos presos? Ele está com 500 e... Uma capacidade. Capacidade acho que é 530 vagas hoje. Com as reformas e ampliações. Isso. 530 mais ou menos. Então hoje, a realidade dele vai ser para 1.500. Mas ele está com quantos hoje, aproximadamente? Hoje ele está na faixa de 700, né? Olha eu não só. sei o número certo. Não, aproximadamente. Eu sei aproximadamente porque a minha atividade de trabalho hoje, laboral, é extra-carceragem, né? Eu recebo o preso lá, levo ele para o trabalho eu entrego na carceragem. Então eu não tenho uma noção da população carcerária total. Total. Mas está nessa faixa aí. Mas em vista que os colegas, né, a gente conversa lá, está em torno de 530 vagas, mas está beirando 700 já. Olha que interessante, quando você comentou que você não tem a precisão exata, né? Olha o que eu montei lá na Denis Moreira Carvalho, quando eu assumi a guarda externa. Sim. Que eu trabalhava só internamente. E externamente tinha um outro coordenador. Aí o cara saiu, ninguém quis assumir mais, me jogaram lá. E eu assumi. Sabe o que eu fiz? Coisa tão simples. Peguei um quadro de aviso. Esses quadros brancos de escola. Sim. Todo mundo que chegava na unidade prisional, no saguão, que você conhece muito bem, ele sabia a população carcerária de todos os pavilhões. Pavilhão A tentando, pavilhão T tudo. Quantos saiu temporária, quantos não retornou. Aqueles que não retornaram tinham a foto deles lá. Quer dizer, informação. Então, quer dizer, a informação é primordial, cara. Primordial. Se chegar lá e souber que houve uma transferência lá e que tem 10 presos no seu pavilhão somente,
É surreal isso, né? Isso é vai ficar mais tranquilo, lógico, você tem que ligar 10 presos, você tem que tomar conta de 10 presos, mas se aumentou, dobrou de 500 para 1.000, você sabe que a sua atenção tem que ser maior, inclusive para requerer ali da sua equipe um deslocamento de efetivo maior também, né? Claro, se você tem essas informações, tem posta essas informações de quantitativo, você vai perceber que a atenção da segurança foi voltada para esses números, querendo ou não. Porque o papo está muito gostoso, né? Eu gostaria de pedir 3 coisas. Primeiro, nesse período aí, quase 15 anos aproximadamente, né? Chegando aos 14 anos. Chegando aos 14 anos de policial penal. O que mais te marcou nesses longos anos de policial penal, positivamente, negativamente? E depois você vai deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí. Vamos começar pela parte negativa, né? Então, o que me marcou negativamente, eu não poderia deixar de falar, né? É a rebelião do Ceresp 2016, né? Onde a gente pôde ver ali, né? O estrago foi feito, né, no Ceresp ali, mas graças a Deus que houve a intervenção da segurança, né, e foi preservado ali a integridade dos policiais, né, e não teve danos maiores a não ser estrutural, né, e outras situações em outras unidades afora, né, que não precisavam acontecer, que é exatamente isso, né? Esses motins, rebeliões, isso marca o policial penal negativamente. Isso mexe com o psicológico de cada um de nós, porque debaixo dessa casca grossa que é a farda, né? No sistema prisional do policial penal, tem ser humano ali, tem um coração batendo ali, e aí o policial quer ir todo dia para casa, descansar, com tudo certo, mas nem sempre ele chega lá com uma boa notícia, né? Existem 2 contextos para o policial penal: o contexto familiar e o contexto de uma unidade prisional. E o que me marcou de forma positiva, né, vem me marcando, é que o sistema tem melhorado, né? Desde que eu assumi a minha função ali de policial, agente penitenciário para policial penal em 2012, foi ver essa melhora acontecer, tanto no aparelhamento como na estrutura e também no treinamento, né, na parte teórica e técnica desses policiais. E isso me marca positivamente, porque hoje nós não temos mais espaço para ignorância, né? Eu não posso admitir, eu enquanto policial penal, não posso admitir, isso eu falo marcando positivamente, eu não posso admitir que eu seja quem vá cometer irregularidades contra quem eu tenho que ser o representante da lei, né? O indivíduo privado de liberdade tem que olhar para mim e ver a lei ali, sendo aplicada na íntegra. E isso mantém uma cadeia funcionando, isso mantém uma cadeia em pé, quando você aplica a lei na essência que a lei requer de você. Eu agradeço, Mário, primeiro, tá? Porque você ter me convidado para estar aqui, né? Poder passar um pouquinho para as pessoas que estão aí assistindo, né? Os telespectadores, passar para eles, né? Um pouco daquilo que a gente tem de experiência, né? De vivência dentro do sistema prisional. E a mensagem que eu deixo é que busque, né, conhecimento nessa área, porque é uma área que precisa, né, da compreensão da sociedade. Assim como a sociedade compreende um policial militar na sua ação positiva, né, na ação positiva do policial militar, na ação positiva do policial civil, que são 2 polícias que são mais vistas, mais expostas à sociedade, né, a penal não com tanta ênfase. Então a polícia penal também precisa dessa compreensão, né? Saber que ali o policial está aplicando a lei, né? Que nem sempre o indivíduo que está, né, sobre a minha escolta ali, né,
que está sobre a minha tutela, minha né? tutela, né? Ele é um indivíduo fragilizado, não. Ele é quem a sociedade não quer, porque cometeu delitos e precisa reparar a sociedade, né? Nesse sentido aí, então, contudo. Eu que agradeço por você ter aceito o convite. Foi muito prazeroso recebê-lo aqui, mas quase 7 anos sem vê-lo, né? Agradeço aí pela parceria, pelo o apoio que você me deu lá quando eu estava na direção da unidade. E é gratificante, né? Ver que o sistema prisional está sendo visto com outros olhos, que o sistema prisional está crescendo, está amadurecendo. E ainda falo assim, ainda falta muito maturidade e profissionalismo. Mas Deus vai dar caminho para tudo. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar sempre. Valeu, meu amigo. Um abraço.